Olá, meu nome é André Vieira de Freitas Araújo e eu sou professor de Biblioteconomia, Bibliografia e Ciência da Informação. Quando falamos em temas contemporâneos como explosão informacional, internet, Google, organização do conhecimento, comunicação científica, banco de dados, métricas da ciência, indicadores científicos, confiabilidade da informação, nós estamos, no fundo, falando de questões e problemas muito caros e estritamente vinculados histórica e epistemologicamente à bibliografia. Portanto, falar em bibliografia não é falar em algo ultrapassado, nem mesmo falar em uma simples lista de livro que constitui a parte final de um trabalho monográfico. A bibliografia como disciplina é examinada como forma e ferramenta para a compreensão do conhecimento produzido e o conhecimento que constrói a sociedade. É a disciplina que extrai de outras disciplinas elementos substanciais que são devolvidos a essas mesmas disciplinas após rigorosa validação teórica e metodológica. E esta validação teórica e metodológica sempre foi e será fundamental para construirmos um mundo de informações confiáveis, questão tão urgente nos dias de hoje. Mas o que é a bibliografia? Bem, a bibliografia ela aponta para uma disciplina, a própria palavra bibliografia aponta para a disciplina, bibliografia propriamente dita, para o seu objeto de estudo e para o resultado dos processos documentários. Pelo fato da bibliografia também contemplar o estudo dos produtos que levam seu nome, isto é, as bibliografias propriamente ditas, nós também estamos diante de uma disciplina-chave que confronta diretamente os problemas da informação e da cultura. Claro, a prática de elencar, registrar, selecionar faz parte de uma longa tradição histórica. Por exemplo, figuras como Calímaco na Antiguidade ou Cassiodoro na Idade Média são bastante emblemáticas. Portanto, a organização do conhecimento já estava presente no mundo antigo e medieval, mas é na Europa moderna que se formula o que nós chamamos de uma sistemática bibliográfica, considerando a própria ideia de que as primeiras concepções teóricas e metodológicas da bibliografia, ainda que modestas, surgiram no início da Europa moderna, sobretudo a partir da figura dos humanistas. Nos bibliógrafos modernos, havia efetivamente uma postura de dissecação dos elementos das ciências naturais que se transferiu para a dissecação do conhecimento. E a imprensa, naturalmente, permitiu, ou melhor dizendo, alavancou a própria percepção da fisicalidade ou materialidade do livro. E nesse contexto, nós nos deparamos com a própria figura de Konrad Gessner, grande bibliógrafo suíço, responsável pelo estabelecimento da bibliografia enquanto disciplina. Não é à toa que o Gessner é denominado como o próprio pai da bibliografia, a partir da sua obra Bibliotheca Universalis, em que ele desenvolve um método de ordenação bibliográfica, de mediação da informação e de organização do conhecimento, com bases teóricas e bases aplicadas. Claro, a bibliografia possui um traço bastante multifacetado que dificulta o estabelecimento de um consenso sobre o seu conceito, escopo e metodologia. Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que esses traços estão ligados aos aspectos históricos, fundacionais, repertoriais, técnicos e indiciais. Há uma série de autores e teóricos que têm trilhado essas percepções sobre a bibliografia. Um deles, por exemplo, o alemão Rudolf Bloom, ele publica em 69 esta obra, Bibliografia, Imagem Diacrônica sobre o termo e o seu conceito, em que ele diz que a bibliografia é provavelmente concebida para garantir uma novidade do juízo intelectual. E dentro dessa mesma obra, ele resgata o Manual de Bibliografia Histórica, do Charles Victor Langlois, que nos estabelece muito bem dois sentidos da bibliografia. A bibliografia no seu sentido amplo, quando ela se comporta como uma metadisciplina, e no seu sentido estrito, quando ela trata do escopo específico, por exemplo, a produção e a criação de um repertório bibliográfico. Junto com Rudolf Bloom, também dentro de uma tradição italiana, o Luigi Balsamo nos propõe um estudo de bibliografia, ou grandes e tradicionais estudos de bibliografia, em que pensam a bibliografia a partir do seu desenvolvimento semântico histórico. E ao lado dele, o próprio Attilio Caproni, dentro de uma perspectiva filosófica, nos diz que a bibliografia é baseada sobretudo no conceito de livro e do princípio de sistema.
mas acima de tudo a bibliografia ela seria a própria organização do saber. Dentre os grandes teóricos italianos da bibliografia, destacamos aqui, sobretudo, o professor Alfredo Serrai, com seu compêndio, e aqui é um deles, um dos volumes, na verdade, História da Bibliografia. Para o professor Alfredo Serrai, a bibliografia ela é mãe de todas as disciplinas que se ocupam da organização e da estruturação das comunicações escritas, seja no passado, no presente ou no futuro. Um traço bastante característico dessa dimensão multifacetada da bibliografia é que também a bibliografia se ocupa dos estudos materialísticos dos livros, ligados então à sua fisicalidade, descrição, dimensão ligada às raridades e também à própria apropriação social do livro. Nesta linha destacam-se vários autores, como por exemplo o próprio Fred Bowers e o próprio Philip Gaskell, com seus estudos ligados à fisicalidade do livro, a partir dessa perspectiva manualística. Também dentro dessa perspectiva, mas na verdade já rompendo um pouco essa perspectiva, nós temos o trabalho de bibliografia e sociologia dos textos do Donald Mackenzie. Mackenzie, na verdade, ele propõe um deslocamento que transforma a bibliografia em uma sociologia dos textos, na medida em que ele pretende entender como as formas materiais que sustentam discursos muito próprios contribuem para a significação dada pelos próprios leitores. Essa vertente dialoga com diversos campos, como é o caso da própria história cultural e a própria biblioteconomia de livros raros. Claro que, do ponto de vista disciplinar, a tradição bibliográfica e a agenda de pesquisa em bibliografia têm demonstrado uma preocupação muito grande de retirá-la dos seus limites eminentemente práticos, que a despojaram da riqueza simbólica que é muito própria desse campo, da bibliografia. Em outros termos, o foco, por exemplo, numa ciência contemporânea, como é o caso da ciência da informação, nas relações entre ciência e tecnologia, seria então claramente uma especialização da ampla fortuna crítica e aplicada dos estudos bibliográficos. É o que temos tentado trabalhar desde o ano de 2014 no contexto do Fórum Internacional da Arte da Bibliografia e, sobretudo, no contexto do Seminário Internacional e Itinerante A Arte da Bibliografia, que tem como horizonte tanto as questões históricas como aquelas contemporâneas da bibliografia, abordando então este campo como arte, ciência, técnica, tecnologia e método. Por fim, eu deixo agora espaço para a minha querida amiga e colega Dina Araújo, que irá demonstrar como a bibliografia, notadamente a bibliografia histórica, e o seu método, nos permite pensar e conceber o mapa da formação de acervos. Para tanto, Dina Araújo vai nos dar visualidade à bibliografia a partir de alguns dos objetos gráficos que compõem um acervo de livros raros da UFMG. Eu sou Dina, sou bibliotecária da UFMG, trabalho na divisão de coleções especiais e obras raras da Biblioteca Universitária e eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvo no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, aqui também na UFMG. E essa apresentação ela tem um link muito prático em relação aos estudos da cultura bibliográfica. Nós já discutimos sobre o que é a bibliografia, as várias vozes da bibliografia, e o que vamos conversar aqui é sobre pensar a bibliografia histórica, que algumas pessoas também chamam de bibliografia material, mas pensar a bibliografia histórica como uma metodologia para se conhecer os livros, para se conhecer como se formam os acervos, as coleções e também perceber os livros na sua materialidade. Selecionei alguns livros do acervo de obras raras da UFMG. A maioria deles são livros que têm um recorte especial, que são os livros da primeira biblioteca de obras raras da UFMG. Nós consideramos que é aquela biblioteca formada pelos 3 primeiros reitores da então Universidade de Minas Gerais. Nós temos que considerar, quando pensamos na formação dessa biblioteca de obras raras dos reitores, os vários valores que atravessam a permanência desses livros.
valores das ideias que esses livros veiculam, valores simbólicos de uma universidade, de uma recém-universidade, possuir livros raros, e também os valores desses documentos para a própria história do conhecimento, para a história da ciência, como era importante para essa recém-universidade possuir esses exemplares, na época já reconhecido como raros, na década de 1920, 1930, até a década de 50, e ainda hoje identificados como raros, né? Monumentalizados como os raros, mas para além dessa monumentalidade da raridade, para os lugares de memória, para as instituições de guarda, no caso da pesquisa, para as bibliotecas, conhecer essas diversas dimensões que atravessam a permanência de um livro em um acervo de memória, ela exige dos profissionais que estão nesses espaços perceber essas perspectivas e também desafiar as possibilidades de acesso, o acesso físico, mas também os acessos remotos, por meio de bibliotecas digitais. Sim, com certeza é uma possibilidade e algo viável para o acesso, mas, sobretudo, o bibliotecário conhecendo esses contextos e conseguindo ir além das informações básicas das bases de dados, mas sendo um profissional que vai referenciar a importância desses livros e também conseguir apresentar essas especificidades que torna cada exemplar, cada documento gráfico que está aqui, um objeto único de significados tão amplos para a universidade, que é a pesquisa, mas também para o conhecimento. Essa sala de obras raras da reitoria da Universidade de Minas Gerais, ela ficava no prédio no edifício, no primeiro edifício da Universidade de Minas Gerais, em uma sala no centro da cidade, aqui em Belo Horizonte, mas com a construção do campus Pampulha, com a construção do prédio da reitoria, essa sala vem também para o campus Pampulha, ocupa uma sala na atual reitoria da UFMG, mas posteriormente, com a própria amplificação da estrutura da biblioteca da UFMG, criação do sistema de bibliotecas, essa coleção de raridades dos reitores, elas são transferidas para um espaço de guarda adequado, fazendo parte do acervo do sistema de bibliotecas, né, do patrimônio bibliográfico do sistema de bibliotecas, e essa sala, que não podemos falar que era uma sala dos reitores, mas era uma sala de obras raras dentro da reitoria, ela deixa de existir para ocupar um espaço adequado do ponto de vista da preservação do acervo, mas também para se somar às outras raridades que as várias bibliotecas do sistema tinham. E nesse momento, década de 80, esses acervos são concentrados e é o que temos até hoje aqui na Biblioteca Central. E eu vou começar apresentando alguns percursos. Nós falamos sobre as questões teóricas da bibliografia como um método não somente descritivo em relação aos documentos gráficos, mas como um método para se construir um percurso histórico-bibliográfico das coleções, dos livros e dos textos. E eu vou começar apresentando um pouco essas questões da materialidade e das marcas e como nós podemos tratar isso de uma forma técnica em termos de inventário, mas também recolher esse material como uma forma de interpretar esses registros e os percursos que os livros documentam, né, na sua materialidade, como eles mantêm essa força de registro, de vestígio, para nos apresentar
o que eles testemunharam. E selecionei aqui um livro, é o Orlando Furioso, e para além do texto, nós vamos focar nos registros que esse documento apresenta, e apenas alguns, que era impossível a gente apresentar todos. E eu vou dar destaque para os carimbos que foram impostos nesse livro, e aqui nas folhas volantes, a gente pode perceber ex libris, né? Tem o ex libris manuscrito de Joseph Molinari. Posteriormente, um outro bibliófilo adicionou um ex libris tipográfico, né? Nessa pasta, e risca o ex libris anterior. Temos mais marcas de uso nessa obra, né? Algumas observações aqui falando de bibliografias. Essa é o Brunet. Então, a pessoa que fez essa inscrição provavelmente estava com a intenção de registrar informações de raridade. Brunet, tomo 1º, coluna 437. Se nós consultarmos o Brunet, essa bibliografia, né, o Manual do Livreiro, nós vamos encontrar informações sobre essa obra, e a gente começa a perceber, então, como esse trânsito de atravessamento da bibliografia como repertório, mas também a bibliografia histórica como uma possibilidade de conhecimento dos documentos. Um outro registro, e aqui os carimbos, nesse caso é um carimbo aqui da universidade. Esse livro foi adquirido pela Faculdade de Filosofia da UFMG em 28 de setembro de 1967. Posteriormente, ele foi transferido para a Biblioteca Central, aqui no setor de obras raras. Para continuar o nosso percurso bibliográfico, né, tem mais exemplares, e agora com foco muito voltado para a construção da história dessa primeira biblioteca de livros raros da UFMG, nós conseguimos construir esse percurso a partir das marcas dos inventários realizados nos livros. Nesse caso, esse livro é um livro de 1630, um livro em pequeno formato. Ele foi adquirido para essa biblioteca de livros raros do reitor, dia 20 de setembro de 1946. E aqui tem o número de tombo dele, mas também marcas anteriores de ex-bibliófilos que possuíram, né, que eram os proprietários desse livro. Nós podemos pensar também uma forma de estudo dos livros a partir da sua materialidade, pensando como se dão as formas editoriais, a composição da página, a imposição, o papel escolhido para imprimir esse livro, a encadernação e várias outras informações. No caso, hoje, nós estamos com foco para esse percurso formativo das coleções. Um outro exemplar também, e aqui falando das decisões de posse do livro, essa é uma encadernação com as folhas de guarda com papel marmorizado, é uma encadernação para o bibliófilo, né, uma encadernação de bibliofilia, e é um Dom Quixote com a tradução do Florian, e impresso em Paris em 1799. Poderíamos falar também da composição da página, associando também como se dão as ilustrações, como os ortex entram nessa edição e os significados que eles vão trazer para a história da edição, para a história do livro e também para a unicidade desse exemplar. A sala dos reitores também teve um número significativo de bíblias. Das bíblias que estavam na sala dos reitores, essa é a
com a data mais antiga, de 1579, e novamente os carimbos de inventário, de 1946, o carimbo de posse, Universidade de Minas Gerais. Nós lamentamos que esse carimbo esteja na página de rosto, mas ele é uma informação. Algumas inscrições que foram feitas e apagaram, nós estamos fazendo a identificação dessas palavras através de análise por imagem. E aqui o FMG Biblioteca, justamente o FMG Biblioteca, essa biblioteca de obras raras. Continuando com os livros que foram doados para o FMG, eu destaquei alguns porque eles têm algo importante em relação à universidade, porque estão relacionados tanto com a história de Minas e do Brasil, quanto com a história da ciência. Esse exemplar do Galileu, ele fez parte dessa biblioteca dos reitores, ele chegou nessa biblioteca dos reitores em outubro de 1950, recebeu os carimbos da Biblioteca de Livros Raros dos reitores. Nos próximos anos, a gente consegue perceber pelas marcas que ele não foi um livro que permaneceu guardado, encerrado em uma sala, mas ele passou por processos de leitura, pelas marcas de uso que a gente pode, folheando o livro, nós encontramos que ele foi não somente um objeto para as raridades da sala dos reitores, mas foi também um objeto de leitura, de estudo, enquanto esteve naquele espaço. Outro tema também presente nessa biblioteca de livros raros da reitoria são os temas relacionados à história do Brasil e Minas, né? Nesse caso as brasilianas e as temáticas mineirianas. Um desses exemplares, também com as marcas de ter passado pela Biblioteca dos Reitores, as viagens ao interior do Brasil, do John Mayfield. Nem todos os livros apresentam as marcas de leitura ou os registros de algum uso feito nesse período, então nós dependemos dessa metodologia da bibliografia histórica para conseguir encontrar vestígios que nos levem a se aproximar desse momento de construção e formação dessa coleção. Tem mais um exemplar aqui com essas características que a gente consegue reunir um grupo que se dedica que está concentrado na formação dessa biblioteca, e essas características são as datas de inventário, a data que ele entra. Muitos exemplares, nós podemos perceber que no ano de aniversário da universidade há a entrada de um livro raro na sala de obras raras dos reitores. No dia da assinatura da fundação da Universidade de Minas Gerais, que foi 7 de setembro de 1927, no mesmo dia entra um livro para a sala de obras raras. Não podemos afirmar se foi o primeiro livro, ainda estamos pesquisando sobre isso, mas é algo interessante que vai se repetindo ao longo dos próximos anos. Até a década de 50, o dia do aniversário da universidade é um dia também de entrada de livros raros. E aí, as nossas reflexões do que isso pode significar, esse é um exemplo, exatamente, esse exemplar que eu tenho em mãos, ele entrou para a sala de obras raras no dia 7 de setembro de 1930, 3 anos da Universidade de Minas Gerais. Esse livro, tem vários outros, eu separei esse para a nossa conversa aqui, mas é um dos exemplos de como se construir essa história dos objetos e das coleções. Para a gente pensar também nos percursos, nos trajetos que esse documento teve ao longo do tempo,
Esse exemplar, por exemplo, ele tem uma marca que nós podemos chamar de ex-biblioteca, uma marca da Biblioteca do Visconde Moreira del Rey. Ele tem aqui o valor de compra, o tombo, o número do volume. Em seguida, com certeza posteriormente, um ex-libris da Livraria Chaves de Almeida. E em seguida, o carimbo da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e História da UFMG, com data de 1963. Então, nós temos 3 momentos de posse, 3 momentos consecutivos de posse, até a permanência desse exemplar no acervo de obras raras da UFMG. Poderíamos falar sobre esse documento, que fica para um outro momento, para nós falarmos das materialidades desse objeto, da composição da página, dos trajetos, de como os sistemas, as bases de dados das bibliotecas incluem essas informações, ou mesmo como esses objetos vão fazer parte de bibliotecas digitais e como a materialidade será importante nesse momento de percepção e leitura desse objeto em uma base de dados ou em uma biblioteca digital. E por último, uma prática, também as práticas que acontecem nas bibliotecas, que são as práticas de encadernação. As bibliotecas decidem encadernar para preservar mais esses exemplares. E algumas obras raras, elas eram reencadernadas na instituição. E também com essa pesquisa histórico-bibliográfica, nós identificamos que esse carimbo da biblioteca, a Universidade de Minas Gerais, esse carimbo, ele era imposto na primeira página dos livros. Eu não sei se é possível visualizar, vou pegar outro exemplar, mas o exemplar que fosse necessário uma reencadernação, ele ganhava o carimbo e o encadernador tinha então sinalizado essa prática de como ele retiraria o livro da estante, levaria para a sala de reencadernação e ele voltaria reencadernado. Felizmente, muitos exemplares receberam o carimbo de reencadernação e não foram reencadernados. Eu digo felizmente porque com esse vestígio nós conseguimos documentar e falar sobre essa prática de preservação na Biblioteca de Livros Raros da Reitoria. Esse exemplar aqui, eu acho que está mais nítido, do Galileu. Esse carimbo, na primeira pasta, ele seria reencadernado por motivos que nós não conseguimos ainda e talvez não seja nunca possível comprovar, mas ele não foi reencadernado. Ele recebeu o carimbo para se reencadernar e isso não aconteceu. Bom, essa fala é uma fala para pensarmos os documentos gráficos, os objetos gráficos, não desmerecendo ou não competindo com o texto que eles vinculam, não é esse o objetivo da pesquisa, mas sim com a importância do texto, da imagem do texto que esse documento veicula, mas também pensando em como a materialidade apresenta para o bibliotecário, nesse caso é uma pesquisa das práticas bibliotecárias, como materialidade tem uma história para relatar de qual foi a recepção dos livros na UFMG.